Olá, meus irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Pastor Eliseu Ribeiro, passando aqui hoje para deixar um vídeo rápido para vocês, uma reflexão bíblica sobre um assunto, um tema que é de grande importância e relevância para os nossos dias. A questão da prosperidade financeira, o crescimento financeiro das pessoas. Muitos têm proposto falar sobre esse assunto à luz da Bíblia Sagrada, tem vendido cursos, seminários, vídeos por valores na internet, grandes divulgações em massa desse tipo de conteúdo. E o ser humano ele tem essa tendência, boa parte, né, de desejar adquirir bens, de ter riquezas, de ter poderes aquisitivos. Isso faz com que as pessoas se interessem muito por esses conteúdos e acabam pagando caro por vídeos. Muitas vezes são vídeos ilusórios, são vídeos cheios de manipulações, textos fora de contextos, para iludir, ludibriar a mente das pessoas e levá-los a acreditar que há um caminho para a prosperidade financeira através de coisas que não são reais, como se fosse um toque de mágica, onde você vai apertar um determinado botão, tomar uma certa medida ali diante de alguma coisa e vai prosperar, crescer, progredir, se tornar rico e próspero financeiramente falando. Bom, biblicamente, o que nós temos não é exatamente isso. Não há um toque de mágica. O caminho fácil, biblicamente falando, ele é perigoso, não é recomendável. A Bíblia, ela não recomenda tomarmos caminhos fáceis, atalhos, meios para se chegar de forma mais rápida e mais fácil. A Bíblia não aconselha esse tipo de caminho. Então essa ideia de um toque de mágica, um botão que você vai apertar aqui ou ali ou lá, né, uma atitude simples que você vai tomar aqui ou ali que vai fazer você crescer e prosperar, se tornar financeiramente próspero, isso não tem base bíblica. Pela Bíblia, o caminho é aquele caminho direto, é aquele caminho dificultoso, é aquele caminho estreito, é aquele caminho apertado, é aquele caminho complicado, mas ele é o caminho certo. É ele que vai fazer você prosperar, é ele que vai fazer você chegar onde você precisa e deseja chegar. Então não adianta você acreditar em manipulações da internet, pessoas que querendo vender conteúdo faz 1 milhão de propaganda de um caminho, biblicamente falando, um caminho milagroso, um caminho oculto, uma desmembração de algo, de um mistério que vai te fazer prosperar e crescer. Gente, isso é ilusão, isso não existe, certo? A Bíblia, ela propõe o caminho correto, o caminho certo, o caminho apertado, estreito, difícil, mas é o caminho que de fato dá certo. Não adianta você acreditar em um passo de mágica, em um botão mágico que alguém vai te ensinar através de um vídeo, de um seminário que vai dar certo. O que vai dar certo é fazer as coisas certas. Então, eu vou falar rapidamente sobre essa prosperidade financeira à luz da Bíblia. E 3 pontos eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, reconhecer. Segundo, acreditar. E terceiro, praticar. Primeiro, reconhecer. Segundo, acreditar. E terceiro, praticar. Reconhecer o quê? Vamos lá, eu vou tomar com vocês 2 passagens, uma do Antigo e uma do Novo Testamento, começando pelo Novo, e nós vamos falar sobre o reconhecer rapidamente aqui. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 45, diz assim, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Veja que Jesus está dizendo que o Deus Pai faz com que o sol nasce sobre bons e nasce sobre ruins, que a chuva desça sobre o bom e sobre o ruim. Esse é o primeiro texto. Outro texto que eu quero tomar com vocês é Eclesiastes, o capítulo de número 9 e o versículo de número 2. Diz assim, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Então o primeiro passo para você começar a caminhar no caminho da prosperidade financeira à luz da Bíblia é reconhecer. Reconhecer o quê? Que a oportunidade apresenta-se para todos. O sol nasce para o bom, nasce para o ruim. A chuva desce para o bom e desce para o ruim. Ou seja, a chuva ela não vem em uma propriedade de alguém que é bom, que serve a Deus, que teme a Deus e corta a volta do caminho daquele que não serve. Não. O sol nasce e vem para os dois. A chuva desce e vem para os dois.
Ou seja, a oportunidade aqui na terra são para todos. Não é apenas para quem é crente ou não é apenas para quem não é crente. Do mesmo jeito que o ímpio pode aproveitar da oportunidade de prosperar, o justo também pode. E do mesmo jeito que o justo pode, o ímpio também pode. A oportunidade vem para todos. E quando o texto de Eclesiastes 9 diz que o mesmo sucede a todos, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao pecador como ao justo, ele está dizendo que as intempéries da vida acontecem com qualquer um de nós. Se você é um cristão, serve a Deus, a doença pode bater na sua porta. Se você não é um cristão, a doença também pode bater na sua porta. Se você é um cristão, você pode cair num golpe da internet. Se você não é um cristão, você também pode cair. Se você é um cristão, você pode ter um acidente e dar uma perca total no seu veículo. Se você não é um cristão, você também pode. Então entenda que a oportunidade vem para o bom e vem para o ruim. O sol nasce para todos, a chuva desce para todos. E as intempéries também vêm para todos. Segundo ponto é acreditar. E para falar de acreditar, eu quero pegar o texto de Eclesiastes 9 e o versículo 11, que diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. A segunda coisa, nós temos que acreditar. Acreditar o quê? Que todos nós temos capacidade para alcançar. Não é porque você é mais ligeiro que você vai conseguir, e não é porque você é mais lento que você não vai conseguir. Não é porque você é mais sábio que você vai conseguir, e não é porque alguém é menos entendido que não vai conseguir. O texto está dizendo que não é do ligeiro a carreira, não é do valente a peleja, mas que a sorte e a oportunidade, o tempo pertence a todos. Ou seja, todos nós temos o direito de alcançar. Existem pessoas analfabetas que são donos de grandes empresas. E existem pessoas altamente formadas que trabalham de empregado. Então veja que a sorte, a oportunidade, o tempo existe para todos. Você tem que acreditar nisso. Você não tem que se limitar, você não tem que pensar, eu sou inferior, eu não tenho capacidade, eu não consigo. O segredo para você prosperar, primeiro, é reconhecer que a oportunidade vem para todos. Não adianta você sentar num pedestal e achar que porque você é isso ou aquilo, você tem que ter mais do que os outros, que isso não vai funcionar. Segundo ponto, você tem que acreditar que não tem nada que te faz inferior a ninguém, como também não te faz superior. Você tem que ter a certeza e a convicção que se você acreditar, você consegue. Se você disser, eu vou comprar um carro e correr atrás e lutar, você compra. Se você disser, eu vou financiar um carro e vou conseguir pagar, se você acreditar e trabalhar, você consegue. Então você tem que acreditar. Não é do ligeiro a carreira, não é do forte a peleja, mas você tem que acreditar que a sorte pertence a todos. Terceiro ponto. Você tem que praticar. Praticar o que, Eliseu? E aí nós vamos entrar para a questão da prática. Eclesiastes 11, versículo 4 é o primeiro texto que eu quero tomar para a questão do praticar. Eclesiastes 11 e 4 diz assim, ó: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. A primeira prática que você tem que fazer é colocar a mão na massa. Não ficar olhando circunstância, não ficar olhando dificuldades, não ficar olhando para isso ou para aquilo, para opiniões. Não. Aquele que olha nunca semeia. Então você tem que ter opinião, você tem que ter atitude. Esse é o terceiro ponto, o terceiro segredo, biblicamente, para você prosperar financeiramente. Você tem que praticar, você tem que ter atitude, você tem que colocar a mão na massa. Quantas pessoas que perdem a oportunidade por causa do medo? Fica olhando o vento, ai, o vento está soprando, a dificuldade está vindo. Não, irmão, quem olha o vento nunca semeia. O texto que eu quero tomar com vocês é Provérbios, capítulo de número 6, e o versículo de número 6. Olha o que diz o texto. Provérbios 6 e 6. Vai aprender com a formiga, preguiçoso, e observe os seus caminhos e torne-se sábio. Outro ponto aqui dentro do praticar é não ser preguiçoso. Não adianta você querer prosperar, biblicamente falando, através de um toque de mágica, de um profeta, de uma entrega, de um dízimo, de uma oferta, de um voto, que isso não vai funcionar. O segredo para você prosperar é você reconhecer que todos são iguais, que as intempéries vêm para todos e que a oportunidade também vem para todos, acreditar na sua capacidade e não olhar para o vento, semear e aprender com a formiga e deixar de ser preguiçoso. Tem pessoas que querem prosperar, mas não querem trabalhar. É o que eu falei, o caminho bíblico é o caminho mais difícil. É o caminho estreito, é o caminho dificultoso. Mas tem pessoas que querem achar na Bíblia um caminho fácil, um toque de mágica e você fica rico, um toque de mágica e você andar nos melhores carros. Primeiro, praticar, trabalhar, colocar a mão na massa. Segundo, além de você trabalhar, tem um segundo ponto que é importante, projetar. Não adianta você trabalhar muito
e ter uma vida desprogramada, desprojetada, uma vida de qualquer jeito. Dentro do praticar, você tem que colocar a mão na massa, que é trabalhar, mas segundo, você tem que projetar, você tem que programar as coisas. Veja o que disse Jesus em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então veja que dentro do praticar, primeiro você tem que colocar a mão na massa, trabalhar, e segundo você tem que projetar. Há quantas pessoas que trabalham muito, mas não tem projeto para o gasto do seu financeiro. Trabalham e gastam dinheiro avulsamente, aleatoriamente, sem um planejamento. Você tem que planejar. O que você vai fazer? Você vai ganhar e vai investir no quê? Vai juntar para investir? Calcule o que você precisa. Tem outros que saem comprando de tudo que tem pela frente sem pensar nas consequências que isso vai trazer. Compra tudo que oferece, cai em qualquer propaganda, qualquer promoção que aparece na cidade, o indivíduo quer comprar, qualquer oportunidade de negociação ele quer encarar, mas não soma os gastos. Não senta primeiro para calcular. E aí acham que a Bíblia tem um passo de mágica para tirar ele da dívida depois. Eu vou num profeta, eu vou num pastor, eu vou num fulano, porque eu quero sair da dívida. Irmão, para sair da dívida, você vai ter que rever aquilo que você fez de errado. O segredo para prosperar, reconhecer, acreditar e praticar, colocar a mão na massa, calcular, administrar o seu salário, projetar a sua vida. E dentro da administração, que é o terceiro ponto, primeiro, trabalhar, segundo, projetar e terceiro, administrar. Veja o que está escrito aqui em Isaías 55:2, e aqui eu termino. Isaías 55:2 diz assim, ó: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. O terceiro ponto aqui dentro da prática é a administração. Primeiro, trabalhar. Segundo, projetar. E terceiro, administrar. Não adianta você trabalhar muito ou até mesmo projetar com o seu trabalho se você não tem administração. Então você tem que trabalhar essas três coisas em conjuntos. Você tem que trabalhar, colocar a mão na massa, aprender com a formiga e largar de ser preguiçoso. Segundo, você tem que projetar. E terceiro, você tem que administrar. Esse é o segredo bíblico para você prosperar. Primeiro, largar as crentices de lado, parar de pensar que por você ser crente, você vai crescer mais do que os outros. Que por você ser crente, o céu tem que derramar uma chuva de dinheiro em cima da sua casa. Que por você ser crente, as bênçãos têm que cair ensacolada do céu sobre a sua vida. Não, o mesmo acontece com o justo e com o ímpio. O sol nasce para todos. A chuva desce para todos, as intempéries vêm para todos. Não é porque você é crente que você não vai passar dificuldade, vem para todos. Segundo, você tem que acreditar que todos nós temos capacidade de alcançar, basta a gente acreditar e correr atrás. Colocar a mão na massa, você tem que trabalhar, projetar e administrar. Aí sim você vai prosperar. Por isso diz o profeta Isaías 55:2, por que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, disse Deus. Sabe o que ele está dizendo? Olhe para os meus conselhos. Olhe para o que eu tenho dito, pratique o que eu tenho ensinado e pare de se iludir e pare de viver uma vida de qualquer maneira e querer prosperar naquilo que você não está fazendo e querer crescer naquilo que você está fazendo errado. Ouvi-me atentamente, ele está dizendo, observa o que eu tenho falado. E o que Deus tem falado na sua palavra é, o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, as intempéries acontecem com todos, não é dos ligeiros a carreira, coisa que a palavra tem dito, sente para projetar, aprende com a formiga, não fica olhando para o vento e não gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão. É isso que é o conselho de Deus e é isso que nós temos que se atentar. Que Deus nos abençoe.